E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui de volta para a gravação de mais um podcast do nosso Pode Beijar, podcast sobre casamentos, relacionamentos, sempre recebendo um convidado, uma convidada pra lá de especial. Você sabe, ele é gravado aqui nos nossos estúdios, no sul do Brasil, no norte da Ilha da Magia, em Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, e, se possível, reverberando aí com os nossos assuntos pelos 4 cantos do planeta. Estamos recebendo hoje uma convidada para lá de especial. Para lá de especial. Luciane Dausch, professora de gastronomia. Lu, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito, mas muito bem-vinda ao nosso Pode Beijar. Olha, eu que agradeço, Rafael, Patrícia, Lauro. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, profissionais que eu admiro, para falar daquilo que eu amo muito, que é a minha profissão. Excelente, coisa boa, excelente. Né? O prazer é nosso, Luciane, te receber aqui, poder te ouvir falar daquilo que tu entende como ninguém, para nós é um prazer enorme. Muito obrigada. Vai ser um papo muito, muito saboroso. Vai ser gostoso. Eu só prometo que vai ser gostoso. Mas antes do nosso papo com a Luciane, eu estou aqui para agradecer sempre, né, o apoio da técnica iluminação e sonorização, que entrega serviços de excelente qualidade, não só aqui em Florianópolis, Santa Catarina, mas pelo Brasil inteiro. Helena e Gaúcho, muito obrigado pelo apoio de sempre. São espetaculares, né? Grandes parceiros, e o Lauro tocou num ponto que é fundamental, essa entrega deles, né? Com extrema excelência, né? Excepcionais. Maravilhosos. Lu, 25 anos aí aproximadamente nessa área e 15 anos com um projeto que é muito legal mesmo, né? Gastroterapia da Dausch, né? Como o próprio nome sugere, vai muito além do que o Lauro falava há pouco. Mas vamos por partes, vamos lá nos 25 anos. Como é que começou tudo isso, esse teu encontro realmente com a gastronomia, essa tua paixão pelo que tu fazes hoje? Eu nasci com isso é inegável, né? Minha mãe era uma cozinheira maravilhosa, assim como minhas duas avós também. Que privilégio, né? Muito grande privilégio. E eu muito curiosa, desde pequena curiosa, estava na cozinha xeretando, minha mãe às vezes deixava ficar, às vezes não, mas aí passou a me ensinar as coisas, me dar um espaço na cozinha. E eu cada vez mais fui gostando daquilo que ela me ensinava e fui ampliando isso. Lendo livros, ouvindo outras pessoas falar. Eu vou num restaurante, pequena, eu queria ouvir o chefe falar, pequenininha, metida. E então isso é meu. Eu nasci com essa vontade, porque eu gosto muito de comer bem e isso me facilita muito cozinhar, né? E assim foi, até que eu estava acabando uma pós-graduação, uma pós de marketing na ESAG, e uma colega minha foi convidada para fazer um piloto na TV Barriga Verde, antiga TV BV, e um programa de entrevista que havia um quadro de gastronomia. E como sempre fui eu, a pessoa disse, eu que vou fazer a festa da turma, deixa que eu cozinho, toda a vida foi. Então, a cozinha sempre foi comigo? Sempre foi comigo. Então, ela já sabia que eu cozinhava e, grava comigo. Eu disse, olha, eu não vou, meu pai tinha falecido no ano anterior, eu assumi todos os nossos negócios, eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia, uma filha naquela época, minha filha tinha 5 anos, eu não tinha espaço, eu não tinha nem cabeça para assumir uma outra coisa. Ela disse, não, mas é só um piloto para me ajudar. Tá bom. Fui, encontrei o Carlão, que eu, naquela época, fazia o marketing da nossa empresa, então eu já conhecia o pessoal da TV como cliente, né? Gravamos, foi ótimo. E como eu fui sem expectativa e estava muito confortável naquilo que eu estava fazendo, saiu a minha receita lá, que era um molho de macarrão frio, fácil de fazer, e a conversa fluiu, então acabou a pau. Assunto encerrado. Aí tu teve a ilusão que ali se encerraria o assunto. Sim, o piloto, eu fui fazer uma participação especial no piloto da minha amiga. Estava começando. Da minha amiga. Daí o Erivelto, não sei se vocês vão se lembrar do Erivelto. Claro. Ele me ligou. Olha, a gente viu o piloto assim, assado, a gente quer mudar o perfil do programa. Eu disse, então eu vou te dar o telefone da Naira, que é a minha amiga. Não, a gente quer fazer um programa de culinária onde você vai entrevistar as pessoas. Não, isso não tem jeito, eu não tenho habilidade para começar, eu não tenho esse ímpeto de magoar minha amiga e não tenho tempo, acima de tudo, né? Não, mas vai dar tudo certo, vai conversar com a amiga. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer,
vou conversar com a amiga disse, vai, faz mesmo. Aí eu disse para o Erivelto, eu trabalho muito nesse momento, realmente foi um momento muito difícil para mim, muito difícil pessoalmente, claro. E para atender a família também, eu não tinha tempo. Ele disse, não tem problema, a gente vai gravar um dia por semana, nas segundas-feiras de tarde. E nós vamos te pagar. Quando ele falou pagar, eu pensei, eu achei que fosse só lá. Só um convite. Era só um... E aí foi uma proposta indecorosamente boa. Olha, que bom. Eu não sabia nem como lidar com isso, porque afinal eu sou administradora. Minha formação é administração de empresas, sou formada nisso, depois eu fiz pós em marketing, meu trabalho é administração. E aí eu disse, pode uma ser, surpresa talvez. Atrás da outra. Talvez. E aí eu aceitei, o Erivelto me treinou, umas 2 semanas ia para frente do espelho com ele, falar com o espelho. Agora tu vai fazer assim, perde o medo da câmera e daí foi. E assim eu fiquei 10 anos na TV Barriga Verde para toda Santa Catarina, de segunda a sexta, depois do programa do César Souza, entrava no meu programa. E começou a me trazer uma alegria muito grande, porque ali eu me realizava, os problemas da empresa estavam lá fora, mas aqui era onde eu era feliz. Prazeroso, tinha uma satisfação ali. E aquilo me retroalimentava para o resto das coisas que eu tinha que fazer. Né? E para mim foi assim um presente, essa oportunidade, que foi boa financeiramente, sou obrigada a dizer que foi bom financeiramente, foi bom pessoalmente, porque eu me encontrei num lugar que para mim era só uma habilidade que eu tinha e eu acabei transformando isso numa possibilidade de oferecer que as pessoas também pudessem cozinhar sem ter medo, né? E foi assim. Aliás, até abrindo um parênteses, você falou num determinado momento da resposta em comer bem, né? A satisfação em comer bem. Mas aí não é só isso, né? É a satisfação em ter tudo que vem antes, né? Que tem o preparo, todo esse momento que é um momento prazeroso para quem participa dele, né? Isso. Muito, muito, muito. Mas eu só fui desenvolver esse olhar, Rafael, um pouco depois. Eu saí da televisão em 2009, 2010, depois eu fiquei um tempinho ainda na RCC, como RCE? Que agora é a do Marcelo Petrelli. Da onde era a Record? Antiga Record. Tá. Da Record, da Record. Sim. Fiquei mais um ano lá fazendo um outro tipo de programa que tinha uma pequena parte de gastronomia. Eu disse, não, mas eu não quero, isso eu não quero. Saí, tal. Estava indo minha vida normal, atendendo minha filha. Essas alturas, minha filha já tinha 15 anos. Estava eu na academia, chegou uma pessoa que disse assim, eu te conheço da televisão. Puxa vida, que pena que tu parasse. A gente queria aprender, tu não queres ensinar? Eu disse, não sou professora. Eu sou administradora. Tu ainda insistia 10 anos depois. Relutava. Só administradora. Sim, porque eu continuava administrando, trabalhando, né? Nesse outro ramo de trabalho da nossa família. E ela tanto fez, chama-se Ana Luísa, essa é minha amiga, que um dia eu disse, tá bom, reúne uma turma e vão na minha casa. Vão para minha casa fazer. E ela fez isso. Aí começaram as aulas. Isso foi em 2011. Foi a primeira turma. Ana Luísa Tavares. Sou obrigada a dizer que eu sou muito grata a ela por esse empurrão que ela me deu. Ela e uma outra amiga nossa, a Rúbia, que também estava na academia nesse dia, e se formou ali o meu primeiro grupo, que tinha naquela época 10 alunas, que são as harmoniosas, que seguem até hoje. Então, é um grupo que tem 15 anos comigo. Nossa. Olha, que legal. Hoje são quantos grupos, só para gente ter uma ideia? Hoje está assim, flutuante, porque depois da pandemia, eu parei de dar essas aulas com a frequência que eu dava. Mas já chegasse a quantas turmas, 20 simultaneamente? Turmas, 20 turmas de forma simultânea. Sempre 20. Com 10? De 8 a 10, aproximadamente. No máximo 10. E aí foi crescendo. Eu tinha estabelecido para mim o meu limite assim, olha, então vou fazer... posso levar minha amiga? Pode. O negócio cresceu, ficou em 10. Vou estabelecer assim. 1 grau de separação. Pode ser tu, que é minha aluna, agora é minha amiga. E se um dia tu quiser levar uma amiga tua, que era na minha casa. Claro. Então, eu não podia levar na minha casa, nem no meu prédio, para não incomodar meus vizinhos, pessoas que eu não sabia quem era.
Mas aí eu fui perdendo um pouco do controle, porque era Claro. a tua amiga, amiga da tua amiga, amiga da tua amiga, e aí o Como negócio não, A rede né? começou. foi geométrico. Eu perdi o controle, mas foi uma perda de controle muito boa. Boa. E boca a boca literalmente forte nessa hora Muito também. boa, muito boa, muito legal. Muito e aí- bem-vinda. Muito bem-vinda. E aí, aquilo que começou como uma satisfação minha em dar aula se transformou numa coisa muito maior que eu jamais imaginasse que fosse chegar lá. Que o propósito daquilo que eu estava fazendo fosse se transformar numa coisa muito maior. Quando foi que tu te deu conta que esse propósito era tão bonito e tão importante? Fala um pouquinho desse propósito para nós. Ai, fico até emocionada. Quando uma das nossas, uma das meninas desse grupo, das Harmoniosas, faleceu. E a gente imediatamente se encontrou na minha casa para ver como é que ia lidar com isso. E a gente se viu assim, a gente é mais do que isso. Tem aqui uma afeição, tem uma relação de acolhimento, né, de compreensão, de respeito das realidades diferentes. E aquilo mexeu com a minha cabeça, assim. Então, qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo? Não é só ensinar. É ensinar e criar esses novos vínculos com esses grupos de gastronomia que estão se formando, né? E foi sensacional. Eu tive, assim, uma catarse. Foi uma catarse na minha cabeça quando eu me dei conta disso. Que foi uma alegria muito grande, né? E responsabilidade muito grande também. Né? E foi assim. E aí, Por isso o nome gastroterapia. foi. da Elas, Dausch. elas que batizaram de gastroterapia. O nome é maravilhoso. Não, que faz todo maravilhoso, sentido. Claro que Não, sim. até porque faz parte, talvez exista dentro da gastrologia, como especialidade médica, alguma gastroterapia, mas não é essa. Mas não é essa é a da cozinha. É outra. E aí, na prática, como é que funciona exatamente? Né? O Então, que exatamente justifica o nome, isso na prática, para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento consigam visualizar como é que funciona exatamente? As aulas seguiam, a gente tinha encontros a cada 2 semanas, aí foi espaçando, né? Conforme aumentava o número de grupos, a minha agenda não comportava mais. Mas havia os grupos de WhatsApp. E nos grupos do WhatsApp, o contato era frequente. Isso favoreceu. Né? Qualquer coisa que acontecia, aparecia ali, a gente conversava. Então, vamos nos encontrar num cafezinho, porque de noite eu tinha aula para dar. Né? E cresceram, surgiram novas amizades que eu tenho até hoje, amizades que eu tenho, assim, num lugar muito especial do meu coração, e entre elas também. E a coisa tomou uma outra proporção, quando o Serginho, do Empório em Bocaiúva, convidou... Eu já fiz 15 anos em Empório em Bocaiúva com o quibe, que é a minha especialidade, mas ele convidou a turma, essa das Harmoniosas, para fazerem o almoço. Elas, todo mundo de cabelo em pé. Vai dar tudo certo. Vamos juntas. Vamos juntas. Unidas. E nós fizemos isso 4 vezes. E aí nós paramos a Bocaiúva, tem até foto, sabe? Nós todas com a Bocaiúva parada, dando as mãos, assim. Foi muito legal. Muito interessante também o momento, porque muitas estavam entrando na menopausa, que foi o assunto que a gente falou ainda há pouco entre nós aqui. E essa compreensão, esse acolhimento e o compartilhar das dificuldades que todas estávamos passando. Sim. Ou quase todas, né? Foi muito bom. A gente entra num assunto, não, o assunto é a gastronomia, é a gastroterapia, mas a gente entra num viés que a gente bate muito aqui, Luciane, que são os relacionamentos. Certeza. Como é importante a gente criar e ter instrumentos, ou receber, como foi o caso, né, o empurrão daqui, o empurrão dali, e a gente vai gerando instrumentos que favoreçam com que os relacionamentos se estabeleçam e se concretizem. Então, num empurrão, numa história que tu acabou de contar para nós, que é cheia de empurrões e inesperados, foi gerada uma corrente que com certeza favorece a muitas pessoas como pessoas. Sim. São criados vínculos e a gente vai criando relacionamentos que se sustentam, se apoiam, e a gente volta sempre nisso, porque nós trabalhamos com casais, nós trabalhamos com famílias, nós trabalhamos com histórias, e esses instrumentos que nós vamos aprendendo, conhecendo e descobrindo com profissionais
que agradecemos muito, vem aqui nos atender, são instrumentos que a gente vai entendendo que são muito importantes para os relacionamentos. Então, a gente fala, a gastronomia é comida, para começar. É só para começar, comida. O resto vem com esse movimento. É um motivo. Então, aí o que aconteceu? Essas pessoas passaram também a voltar a cozinhar em casa. Mas foi um movimento que veio da arquitetura. A gente pode perceber que no começo dos anos 2000, as cozinhas começaram a mudar. São cozinhas gourmet, abertas para sala, tem os espaços gourmet e tal. Então, como pela falta de ilha, né, exato, meio, mas isso pela falta de tempo de convívio da família. Então aquele momento passou a ser um momento de encontro da família, valorizado, né? E eu peguei uma carona nisso, a minha atividade pegou uma carona nisso e todos começaram a participar. Aquela apostila, porque são apostilas, tem gente que tem livros da apostila, elas passaram a ser da família, né? E depois, em determinado momento, sobrava comida da aula, eu fazia quentinhas, elas levavam para casa, os maridos esperavam. Não teve quentinha hoje? Já virou uma exigência. E assim foi indo. Aí veio a pandemia. Na pandemia, eu pensei, bom, parou, né? Não vou poder, mas não pode, não posso. Não posso, isso aqui é muito grande para parar. Tinha uma empresa trabalhando em Florianópolis nessa época que se chamava Wood Spoon, traduzindo é colher de madeira, né? Eles vendiam kits de cozinha com a receita, os seus ingredientes, e entregavam na casa das pessoas para vender aquela experiência. Sim. E aí eu fui lá e conversei com eles. Eu preciso muito de um atendimento, tipo assim, umas 100 por semana. Dá um jeito. Aí eu passei a fazer lives. Lives não, eu fazia aulas fechadas, né? Mandava na casa dessas pessoas a caixa com todos os ingredientes para não precisarem sair de casa. Sim. E a gente cozinhava juntos. E aí não eram só os alunos, aí era a família na cozinha, cozinhando comigo. Tudo assim, em tempo real. Era muito legal, assim, era muito divertido. A ponto de... Teve uma aula, por exemplo, que quem participou foi o Luiz Zago, que é maestro, pianista, queridíssimo. Ele e a Viviane, o casal maravilhoso, participaram da aula, uma aula de cozinha árabe, com algumas pessoas que eu nem conhecia, mas que estavam na aula. Acabou a aula, ele assim, sentou no piano, agora vamos tocar uma música. E nós ficamos lá em 10 pessoas, das quais eu conhecia pessoalmente 3 ou 4 só, ouvindo o Zago tocar, cada uma com seu tacinho de vinho, pessoas que não se conheciam, no meio daquele horror que foi a pandemia, né? Então, a cozinha é mágica, é mágica. As possibilidades que o instrumento certo traz, né? E as pessoas têm que estar disponíveis para isso também, né? Elas têm que ter essa disponibilidade para participar, de se interessar e etc, né? Com certeza, e contribuir de alguma maneira, né? Porque todas as pessoas, embora aparentemente, sem saber, já cozinhavam, mas contribuíam de alguma maneira. Eu viajei lá, eu comi não sei o quê, para que serve aquele ingrediente? Então, todo mundo enriquecia a aula. Não é uma via única, uma aula de gastronomia. Jamais vai ser uma via única, eu vou ensinar. Não, eu vou ensinar, eu vou aprender, todos vão ganhar. É muito legal. Luciane, desculpa, Laura, por favor. Qualquer pessoa inclui nessa. Tem a capacidade de aprender e começar a desenvolver as técnicas de cozinha, ou tu acha que assim, tem pessoas que realmente não têm essa possibilidade, essa capacidade? Qualquer pessoa pode cozinhar? Essa é a pergunta. Tá te entregando, hein? Não, eu até me viro razoavelmente bem, inclusive foi na função da pandemia. A pandemia me trouxe isso, essa necessidade. No primeiro momento a necessidade, e a segunda que eu falei, esse negócio não é tão complicado e não me dá pavor. Não tô apavorado, tô tranquilo, tô sossegado. Qual que é a tua resposta a respeito disso? Saia justa, né? Saia justa, assim. Então, embora nós ensinemos, assim, demonstram como faz, tem uma apostila, estão lá todos os ingredientes, todos os passos a seguir, todos os ingredientes.
ensino e a pessoa, no primeiro momento, vai replicar Claro. aquilo que eu ensinei, né? E se ela tiver um pouquinho mais de vontade, ela vai fazer os acréscimos dela, que é o interessante de acontecer. Mas, infelizmente, Lauro, não é assim para todo mundo. Sim. Algumas pessoas não conseguem. Não consegue. Não conseguem. Mas isso eu nunca deixei que criasse uma barreira, nem uma frustração, porque não é para ser frustrante. Né? Nem todo mundo tem que saber fazer Exato. aquilo. Uhum. Tem muita coisa que me ensinaram ao longo da minha vida que eu não soube fazer. Eu sou péssima em matemática. Eu tinha um melhor professor. Péssima em matemática, péssima em química. Mas ela sabia comer. E o fato de ela aprender como é que faz e compreender a importância de escolher os bons ingredientes, de saber que uma mesa bonita faz diferença na hora que você está apresentando um filé com batata frita, farofa, arroz e feijão, é diferente de um prato jogado em cima de uma mesa de qualquer jeito, né? Claro. Então, eu sempre tive muito cuidado de evitar essa frustração, porque não é inato. As pessoas não nascem assim. Agora, independentemente das aptidões, não há idade, né? Eu tenho um exemplo em casa, Não né? há idade. Não na minha, mas na família, que é o meu pai. Trabalhou durante mais de 30 anos, aí 3 turnos, tal, enfim, e aí tudo ficava mais com a mãe. Sim. E naquela época também era mais assim, né? E depois que se aposentou, hoje a cozinha é toda com ele, e ele inventa, acrescenta, vai pesquisar, vai Coloca atrás, o toque ele dele. adora, apaixonado por cozinha, tudo com ele. É Ele isso aí. toca E tudo. crianças também. Crianças exato, também. exato. Né? Nessas aulas da pandemia, onde participava a família toda, eu vi crianças participando e, Também e interessadas, brincando e tal. fazendo. Luciane, trazendo um pouquinho para o nosso ambiente aqui, e os casais, né? A importância, na tua opinião, especialista no assunto, da gastronomia na vida dos casais. E aí, obviamente, não por necessidade em si, porque nós precisamos nos alimentar todos os dias, obviamente, mas a gastronomia como uma ferramenta de aproximação, uma ferramenta de conexão. leveza, de conexão, de bons momentos para esses casais, né? Sem dúvida é Qual é a importante. tua opinião e por quê? E sabe que isso acontece, talvez na maioria das casas, sem que as pessoas percebam. Né? Porque não necessariamente os dois vão cozinhar. Um vai cozinhar, o outro vai lavar a louça. O outro depois vai botar a mesa, porque tudo isso faz parte da gastronomia. A gastronomia só não é o fato de cozinhar, né? Então, é um momento de interação, sim. Né? Sem forçação, né? Porque quem não sabe cozinhar não precisa ficar... Não, mas com leveza, né? Enquanto Exato. a gente falou agora da questão do fogão ilha, né? Da ilha. Aí tá um de um lado cozinhando, o outro tá cuidando dos aperitivos, abrindo vinho, e aí Isso. durante esse momento a conversa, o Nem dia, todo como mundo foi, organizar. Perfeito, Nem perfeito. todo mundo vai ser um profissional de cozinha, né? São poucos que são bons, a gente sabe disso, e para isso eles existem, para ensinar um pouquinho para a gente. Mas essa interação na cozinha, ela muda a vida das pessoas, né? Acredito que sim. Assim, se a gente tem o privilégio de ter em casa alguém com capacidade para fazer o melhor, a gente fica muito feliz. Se a gente não tem, a gente se divide e faz entre Claro. todos o que é possível. E essa relação se mantém igual. Então, a gente tem a gastronomia e a gente tem a gastroterapia, né? Que são duas coisas diferentes. A gastronomia é um instrumento, feliz de quem pode, né? E quem sabe, quem consegue aprender, quem consegue ensinar. Agora, a gastroterapia independe de quem cozinhe, né? Esse movimento de estar juntos, de cada um fazer a sua parte, de dividir. Inclusive, como tu citou as crianças, ensinar as crianças a dividir a refeição. Olha que bonito isso. O que se cria a partir disso. E para os casais, eu acho que faz toda a diferença, porque a vida é tão corrida e são poucos momentos em que os casais conseguem parar e dividir. E dividir o afazer e a comida é muito especial, né? É muito. É muito especial. É verdade. E acho importante também levar isso para o lado lúdico. Vamos cozinhar sem expectativas. Sim. Vamos ver onde vai dar. Mas aí, como tu falaste, assim, abre a garrafa de vinho, os dois estão bebendo vinho, um pouquinho de vinho na panela. Fica até divertido, né? Fica divertido. E é um momento assim que a gente faz para ver como foi o dia. Vamos conversar sobre o dia, sobre as crianças. Ai, que bom que tá isso aqui e tal. Puxa vida, nunca mais tu tinhas feito esse prato.
né? Eu acho E que realmente vão surgindo pessoas. Não, e vão surgindo pessoas preparadas, como teu pai, que passou uma vida inteira sem entrar na cozinha e de repente se descobriu capacitado para isso, né? É verdade. Até essa descoberta é bonita. Não sigo ainda, né? Por exemplo, uma vez eu ouvi de uma namorada dizer assim: teu pai, que maravilha. Foi depois que ele se aposentou, calma. Tem tempo ainda, tem tempo. Talvez eu chegue lá. Agora eu tô conseguindo. Mas sim, eu acho maravilhoso isso. Eu queria ter hoje esse talento, né? Mas, não, mas na por verdade, enquanto ainda não tenho. Não prescindir. Não Daqui a pouco talento é uma coisa que... Não, mas tá nos meus projetos. A tentativa, vai tentar. Começa desde o começo, da base. Porque agora eu bato na porta lá, hein? Primeira coisa, acender o fogão. Acende o fogão, põe uma panela, põe uma frigideira, vai Olha, colocando eu as já coisas. acho que a pessoa que não sabe cozinhar, mas se oferece para lavar a louça, meu Deus, para mim, eu já me apaixono na hora. Participa, né? Participar é fundamental. Claro, mas todo faz esse processo. parte, né? Por que acontece? A gastronomia gera conexão, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o que é a gastronomia, para as pessoas compreenderem que não é só o ato do cozinhar, né? Exatamente. A gastronomia é muito maior do que esse momento de fazer a comida, servir e comer. Né? A gastronomia é o conjunto de coisas que propiciam aquela finalização ali, mas ela começa com a formação de técnicas, com aprender, né? Com bons ingredientes, com o ambiance, né? Que a gente vai propor. Por exemplo, a gastronomia, o ato de cozinhar era só um elemento da gastronomia. Sim. Mas tem outros, né? A música que você vai colocar, a sala que você vai arrumar, os convidados que vão fazer parte. Falar, conhecer sobre a origem daquele prato, de comprar bons ingredientes. Por que precisa ser bom ingrediente? Não é luxo. É para chegar num bom resultado. Não se faz comida boa com ingrediente ruim. Se faz comida ruim com ingrediente bom. Sim. Né? Então, a gastronomia ela é muito maior. E a gastroterapia ela está dentro dessa gastronomia, que é cozinhar, sentar, comer, conversar mais um pouquinho depois, o jantar terminou, você está ali ainda, né? Isso é a gastronomia, que é muito maior, né? E nas aulas eu ainda tenho assim a oportunidade de falar um pouquinho sobre origem do prato, por exemplo. A gente fala de história, a gente fala de geografia, a gente fala de economia daquele lugar, a gente volta lá num momento da história onde tal coisa... A história da Catarina de Médici, que para mim é a minha heroína, que é fiorentina, né? Ela nasceu em Florença e casou com o rei da França, foi rainha da França. E ela que teria levado toda essa finesse da família dos Médici, de Florença, para a França. Então, esse refinamento que a maioria das pessoas acham que nasceu na França, quando tu fala assim, é francês, mas tem uma semente italiana ali. Então, trazer todas essas histórias que permeiam a gastronomia torna isso muito mais interessante. Aí você chega em casa de uma aula que eu conto essas coisas e outras, é um assunto para ter com o teu marido, para contar para os teus filhos, para numa roda de amigos, sabia que não sei o quê. E a pessoa se interessa mais, né? Porque é uma cultura. Eu ia dizer agora, extremamente cultural, né? Um aprendizado enorme, né? E isso deixa aquilo que a tua atividade fim naquele momento, digamos, muito mais rica, agradável, mais rica, mais saborosa. E cria mais interesse, né? Também, identificação. Com certeza. A gastronomia é uma ciência, ela não é só fazer uma comida para a gente se alimentar e sobreviver. Ela é uma ciência, né? Estudada, estabelecida, foi criada por Auguste Escoffier no final do século XIX e segue até hoje, os ensinamentos dele seguem até hoje, que é a formação da hierarquia da cozinha, descrever as receitas em fichas técnicas para que tudo saia igual sempre. Imagina que você vai no restaurante do Paul Bocuse, que já morreu, mas vai no restaurante dele, o que foi servido para mim hoje tem que ser servido igual para ti amanhã, no ano que vem também. Exatamente igual. Né? Isso é ciência. Sim. Está estabelecido em livros, é uma profissão.
Toda a história aparece, essa história aparece obviamente nas aulas ali. E aparece também em coisas das pessoas, do dia a dia das pessoas, as pessoas se sentem à vontade ali para falar um pouquinho de si e tal. Tem essa conversa? Não, é basicamente... Tem, claro. Esse espaço está sempre aberto, porque eu acho que aí que entra a gastroterapia. Pro acolhimento. Claro. Eu fiz isso aqui, deu errado, Fala um pouquinho de ti. Queimou, deu errado, assim, o que tu fizesse? Aí eu sentei, chorei, porque eu chegava, eu estou inventando uma história, ia chegar umas minhas sogras, eu não tinha comida para fazer, né? Ai, querida, assim, ó, joga tudo fora. Pede uma pizza, abre um vinho, senta e come. Isso faz parte da gastronomia também, que é a convivência em torno da comida. Né? Não fiquem tristes se acontecer qualquer coisa assim, gente. Ninguém é perfeito, né? Sim. Ninguém é perfeito. Com certeza, os grandes pratos e os grandes chefes muito erraram até chegarem na expertise deles, que é diferente. Na excelência, né? Até porque nem para todos, né? A esse intenção sol não nasceu para todos, é verdade. a intenção não é se Exato. transformar num grande chefe. Exato. Não é? É verdade, é verdade. A intenção é aprender, óbvio, né? Porque E uma comemorar com o resultado. interagir, conhecer os outros, aprender com os outros, ensinar um pouco, talvez, daquilo que se saiba, né? Criar essas relações e sair de lá mais rico do que entrou a cada aula, né? Com certeza. Se vai sair um chefe, aí eu já não sei. Não. Pra mim, Mas não é o essencial, não né? é o essencial. O que me alimenta é quando eu tenho o feedback, assim, a gente no final de semana reunia a família, nós fizemos a tua receita, assim, aí chegou o meu sogro, achou que deveria colocar não sei o que tu fizesse? Deixa aí, ótimo. Uma colaboração, ficou melhor, deixa, né? O que a gente fez depois? Aí a minha sogra, estou falando de sogro e sogra, não são essas. Mas as pessoas em volta do fogão, o fogão é mágico, o fogo é mágico, né? O fogo é mágico, vamos levar lá para a descoberta do fogo, as pessoas se reuniam em torno do fogo, primeiro para se aquecer e depois para cozinhar uma carne que fosse durar mais tempo, né? Claro. Tivesse mais tempo de aproveitamento. Então, o fogo tem esse dom e a gente tem que explorar. Além do que é muito gostoso ficar numa cozinha, né? Eu acho ótimo. Né, Rafa? Né? É legal, né? Eu Não, gosto muito. O problema é que eu não... ainda não comando, mas eu tô ali, tô junto, tô participando. Eu gosto muito, mas eu gosto quando alguém cozinha e eu posso lavar a louça tranquilamente, não me importa. Claro que sim. Mas eu sou gosto companheira, de participar. amo essa... E além da cozinha, né? Esse Um dos clima. momentos que eu sempre, desde pequeno, que eu mais gostei na casa com a família, sempre foi o pré e o pós a refeição. O pré... Ficar na mesa depois, conversando, tal, ou antes também, né? Enfim, eu acho... Para ir beliscando algumas momentos também. E é muito família, interessante, com os amigos, eu acho maravilhoso. muito interessante a gente perceber nos casais que nós acompanhamos, que é o nosso trabalho, né? Que existia até um tempo atrás a ideia de que cozinha era a casa da avó. Né? Era a casa da avó, sim. Depois a cozinha foi a minha infância, e depois eu cresci, casei, agora eu vou... Não existia mais esse vínculo, e esse vínculo retornou. De uns anos para cá. A gente percebe nos nossos clientes, porque antes a cozinha, há um tempo atrás, parecia que ela fazia parte da história da família, não da história do casal novo. Tá certo. Era um elemento decorativo na casa deles. Hoje a gente entende, percebe que a cozinha é um instrumento de aproximação. Também para esses casais que achavam que cozinha era casa de vó. Né? E hoje já se percebe essa diferença entre eles, que é muito bonito de ver, porque é mais um elemento que eles têm para manter a proximidade, a interação, para aprender juntos, para crescer, para trazer amigos para dentro de casa. Né? E isso é relativamente recente, né, Luciane? Eu te diria, talvez os últimos 30 anos está vindo, né? Agora a gente consegue ver as famílias sentadas em volta da mesa por mais tempo. Sim. Ninguém levanta rapidinho, tem que ir embora, porque não, fica lá. O vinhozinho continua, aí tira, vem o cafezinho, aí daqui a pouco, eu fiz um bolinho, já vai emendando, porque a conversa é boa, porque é bom a gente se encontrar com a família, né? Eu sou do tempo que a cozinha era da casa da avó. Sim. E a minha avó, que já faleceu, com 109 anos até, nós somos em 11 netos. E todo o nosso domingo era na casa da minha avó. Os nossos pais nos deixavam lá, saíam e namoravam, não sei o que eles iam fazer, e a gente ficava os 11 lá. Então, para nós, isso de ficar na mesa das 11 da manhã até as 7 da noite era real.
Acontecia mesmo. Acontecia mesmo e era muito bom, né? Mas isso está retornando. É. Isso está retornando. A gente percebe entre amigos, nem sempre é a família, porque as famílias hoje vivem em cidades diferentes, o mundo está diferente, mas entre amigos a gente percebe que está retornando. Tá. Bom, né? Não é raro tu encontrar amigos que se juntam aos domingos e passam o dia inteiro juntos Exato. à beira do fogão. Alguém tem que cozinhar, mas alguém lava, alguém serve, alguém limpa e assim segue o dia, né? Luciane, o papo tá ótimo, já poderíamos ficar aqui, né? Poderíamos. Das 11 da manhã e 7 da noite, por 8, conversando, que o papo tá muito agradável mesmo, mas já estamos nos encaminhando para os nossos finalmente, digamos assim. E sempre nessa reta final a gente pede pro convidado, para a convidada, enfim, contar uma história, algo que tenha te marcado de alguma forma, seja pela curiosidade, por ser algo engraçado, não precisa, né, citar nomes, enfim, nada, mas algo que tenha, enfim, uma lembrança que vale a pena tu trazer para os nossos espectadores. Vou contar um caos. Por favor, amamos gostamos, adoramos. gostamos. Fica à Vou contar um vontade. caos. Fica à vontade. No names. Isso. Não names. Não. Um caos engraçado que eu conto em muitas aulas quando eu vou falar sobre pimenta. Eu gosto muito de pimenta, tenho a minha pimentinha aqui. Pimenta desde Já estou moça. imaginando. Aí, tá, a receita não lembro qual era. Olha, para cortar essa pimenta, a gente veste a luva, né? Para cortar, tem que tirar a semente, tirar essa membrana, tal, corta, pica, joga a luva fora. Por quê? Se você tem criança, isso pega ali, vai no olhinho, tem pet, vai machucar a si próprio, vai lavar o rosto, tal. Era um casal, era uma aula aberta, não era um grupo fixo, era uma aula aberta que as pessoas se inscreviam. Tinha um casal. E o marido disse, não, eu sou especialista em pimenta. Eu disse, então vem. Aí veio, pegou a pimenta, disse, vamos botar a luva? Não. Eu vou fazer. Nossa Senhora. Olha, olhei para a Maria Denise, né? Ela disse, deixa, tá bom. Deixei, a cozinha ficou ótima, a receita ficou maravilhosa, a aula foi uma delícia. Dia seguinte, uma mensagem para mim, da esposa. Olha, estava tão boa a aula de ontem, adorei a comida e tal, mas eu queria te falar que o meu marido lembrou de ti quando foi fazer xixi. Excelente. Por dentro eu pensei, bem feito. Eu avisei. Eu disse, eu posso uma pomadinha, né? O que vai dizer numa hora dessa? Aí ela riu, eu ri, né? Porque evidente, é um fato assim. E essa é uma história. E conta. Quando vier um uma caos. outra pessoa, olha, não precisa, olha que eu tenho uma historinha aqui. Uma história, Traz logo essa luva aí. Que situação. E aí virou uma história. Quando tem aula que tem pimentas, vamos usar isso aqui porque tem uma experiência. Aí eu conto, todo mundo põe a luva. Na mesma hora. Especialmente os meninos. Ninguém arrisca. Com todo respeito, acho que todo segmento, quando chega para um profissional especialista e principalmente com experiência naquilo que vai passar, e quando chega alguém já que se considera semi-pronto, digamos, geralmente é ali que está o problema, né? Geralmente é ali que está o problema. Não, deixa comigo que eu entendo. Ih, já sei onde isso vai parar. Foi claro que acredito que ele tenha sobrevivido, tudo esteja no seu lugar, né? Assim esperamos. E aí isso virou um capítulo da história da minha gastroterapia que eventualmente serve para vamos vestir a luva. Não, castigo moderado, né? Porque se tivesse realmente um perigo iminente, assim, da coisa... Ai, coitado, deve ter sido ruim. Mas Não eu deve acho ter que sido uma seja experiência lá, agradável. quem for, ele aprendeu. Da famoso pior maneira, mas aprendeu. O famoso aprendeu na marra. Aprendeu na marra. Luciane, obrigado, tá? Obrigado mais uma vez, um prazer te ter aqui, sempre muito sucesso, né? Muito obrigada. Nas tuas aulas, nessa tua leveza de conduzir, né? Todo esse teu conteúdo, que isso contagia a gente e é bom demais. Sim, isso nos faz ter vontade de assistir uma aula dela. Vamos aparecer, Vamos me especializar. Vamos gravar um podcast qualquer hora com a mão na massa, literalmente, com a mão na massa. Hoje em dia eu dou aulas abertas para as pessoas, quaisquer pessoas se inscrevem, dou aula no Defino 46. Então, eu anuncio no meu Instagram, vai ter aula de tal coisa, as pessoas se inscrevem, então é aberto. E eu adoraria recebê-los. Lá é maravilhoso. Né? Eu sou um frequentador assíduo, inclusive, lá
Do ambiente lá, do Thiago Abreu da isso, o Thiago Sim, do Abreu da nossa, Nós Thiago é três maravilhoso. vamos participar e tu vai ficar com a pimenta. Eu levo a luva. Dito isso, vamos embora. Vamos embora. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Sempre bem-vindo. Graziane. Muito Sempre obrigada. Muito agradável essa conversa. Obrigada. Então, estamos aqui novamente para agradecer a Técnica Iluminação e Sonorização, que sempre nos apoia aqui no podcast. Obrigado, Helena e Gaúcho, pelo apoio. Reforçando também, né, o nosso agradecimento ao Fernando, ao Marcos, a toda a equipe, né, o pessoal do estúdio aqui que nos recebe tão bem, ao pessoal da Lince também, né, são nossos parceiros, cuidam aí do pós-produção, digamos assim, das nossas redes sociais, o Elias, o Lucas e toda a turma. Obrigado mais uma vez e a você, né, que acredita no que a gente traz aqui, aproveita o conteúdo e passa para frente. Se possível, curtindo, like, né, porque ajuda também a gente a passar para frente o nosso conteúdo que a gente trata com tanto carinho sempre com os nossos convidados por aqui. E pelas redes sociais, nós vamos anunciando os próximos episódios, com certeza. Estejam sempre todos muito convidados, sempre muito bem-vindos. Obrigado Até a e próxima. até a próxima. Obrigada.